Redação dada pela Emenda Constitucional número 92, de 2016. Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho. Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho. I. O Tribunal Superior do Trabalho. Segunda, os Tribunais Regionais do Trabalho. Terceira, Juízes do Trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional número 24, de 1999. Primeiro a terceiro, revogados pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 1a. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, redação dada pela Emenda Constitucional número 92, de 2016. E 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Primeiro a lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segundo funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. E a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceiro compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Incluído pela Emenda Constitucional número 92, de 2016. Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional número 24, de 1999. Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004.
e as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda, as ações que envolvam exercício do direito de greve, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceira, as ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quarta, os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Vê os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, e, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sexta, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sétima, as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Oitava, a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, e segunda, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir, incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Nona, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Primeiro, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Segundo, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceiro, em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 115. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. E 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda, os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004.
Primeiro, os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segundo, os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Redação dada pela Emenda Constitucional número 24, de 1999. Parágrafo único. Revogado pela Emenda Constitucional número 24, de 1999. Art. 117. E parágrafo único. Revogados pela Emenda Constitucional número 24, de 1999. Seção 6ª. Dos Tribunais e Juízes Eleitorais. Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral. E, o Tribunal Superior Eleitoral. Segunda, os Tribunais Regionais Eleitorais. Terceira, os Juízes Eleitorais. Quarta, as Juntas Eleitorais. Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de 7 membros, escolhidos. E, mediante eleição, pelo voto secreto. A. 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. B. 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Segunda, por nomeação do Presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Primeiro, os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão. E, mediante eleição, pelo voto secreto. A. De 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. B. De 2 juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Segunda, de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Terceira, por nomeação, pelo Presidente da República, de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Segundo, o Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os desembargadores. Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Primeiro, os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.
Segundo os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Terceiro, são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Quarto, das decisões dos tribunais regionais eleitorais somente caberá recurso quando forem proferidas contra a disposição expressa desta Constituição ou de lei. Segunda, ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. Terceira, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Quarta, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. Denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Seção 7ª. Dos tribunais e juízes militares. Art. 122. São órgãos da Justiça Militar. O Superior Tribunal Militar. Segunda, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Segunda, 2, por escolha paritária, dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Art. 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Seção 8ª. Dos tribunais e juízes dos Estados. Art. 125. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Primeiro, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Segundo, cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Terceiro, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004.
Quarto, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quinto, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sexto, o Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Sétimo, o Tribunal de Justiça instalará justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.